Olá, tudo bem? Meu nome é Frederico Braga, bem-vindo ao meu escritório e ao nosso canal de cultura Ler é Verbo. Todas as segundas lançamos vídeos novos sobre escrita e leitura. Então, para você não perder nenhuma atualização, eu sugiro que você se inscreva no canal para a gente participar dessa aventura juntos, ok? Hoje vamos falar do livro São Bernardo, de Graciliano Ramos. Como eu sei que esse livro interessa muitas pessoas que estão aí estudando, que estão no ensino médio, eu vou falar primeiro das características literárias e objetivas desse livro, para depois dar as minhas impressões pessoais. São Bernardo foi publicado em 1934, na segunda fase do modernismo brasileiro. Temos que entender o seguinte: o período que a obra foi publicada tem certa influência sobre o autor, mas não determina o seu estilo. O estilo é muito mais pessoal. Por exemplo, o modernismo se caracteriza pela simplicidade e espontaneidade da linguagem, bem como um vocabulário mais simplificado. Mas podemos perceber também outros autores que têm essas mesmas características, mas não são modernistas. Por exemplo, alguns livros de Machado de Assis. A segunda fase do modernismo está perto da metade do século XX, onde temos o enaltecimento do progresso e as máquinas começam a desenvolver e a fazer os trabalhos manuais. Então o progresso científico está muito em voga nessa época. Aqui no Brasil podemos destacar alguns fatores que caracterizam a obra de Graciliano Ramos. A crise americana de 1929 foi um dos fatores primordiais onde desencadeou aí uma revolução política que Getúlio Vargas subiu ao poder no ano de 1930. E por que a crise de 29 foi tão importante? Porque aqui no Brasil, há mais de 30 anos, tínhamos as grandes oligarquias rurais, tanto que o governo se alternava, era a política do café com leite, entre Minas e São Paulo. A grande fonte de renda do governo brasileiro era a exportação de café. Com a crise de 1929, os americanos pararam de comprar esses produtos brasileiros e essas oligarquias realmente entraram em crise. E não foi só uma crise econômica, foi uma crise política, porque ideias liberais já começavam a chegar ao país com o surgimento do comunismo e do socialismo na Rússia, na Tchecoslováquia, em Cuba. Então o novo governo faz a retirada do poder dessas grandes oligarquias e dá início ao processo de industrialização e urbanização do país. Sem contar que temos a Primeira Guerra Mundial aí, que vai de 1939 até 1945. Agora vamos juntar a história do Brasil à história do nosso autor Graciliano Ramos. O autor é a principal figura do romance regionalista da segunda fase do modernismo brasileiro. Essa prosa regionalista, ela já apareceu antes no movimento romântico, no romantismo brasileiro. Só que agora ela tem uma característica diferente, que é a grande crítica social que ela faz. A gente pode perceber isso muito no livro Vidas Secas, que é um dos livros mais conhecidos do Graciliano Ramos. Mas além da prosa regionalista, em São Bernardo, o Graciliano Ramos também usa a prosa intimista, as características psicológicas dos personagens. Agora, diferente do Vidas Secas, que ele escreve em terceira pessoa, o São Bernardo, ele escreve em primeira pessoa. É Paulo Honório, o personagem principal que está escrevendo o livro. Bem, agora vamos falar um pouquinho da história do livro. Os primeiros capítulos do livro, o primeiro e segundo capítulo do livro, Paulo Honório, que é o nosso personagem principal, ele divide como ele quer escrever esse livro, divide as competências do livro. Então, competências estilísticas fica para um amigo, a revisão ortográfica fica para outro, as citações em latim fica para outro, mas ele acaba percebendo que nenhum dos amigos dele está muito interessado em fazer isso, e além disso, o livro é muito íntimo dele, ou seja, eles não estão entendendo o que ele está falando. Aí ele decide escrever sozinho o livro. A gente não percebe, mas o livro está sendo escrito 2 anos depois de um fato que aconteceu ali. Então ele começa a narrar a história dele, só que na verdade ele está escrevendo tudo aquilo depois que passou. Não dá pra entender isso muito bem no começo, mas no final vai ficando mais claro. No começo ele vai falando da infância dele, que ele teve uma infância muito difícil, na própria fazenda São Bernardo, e aí ele sai de lá, ele enganou na vida, ele foi enganado, ele fez uma série de ações aí pra poder ganhar dinheiro, ganhou dinheiro, retorna à fazenda São Bernardo, o dono já tava morto, né, o pai, o filho lá, só que o filho tava nem aí pra fazenda, e ele meio que engana esse cara e compra a fazenda dele através de dívidas, né, ele consegue adquirir a fazenda São Bernardo e ele começa a mecanizar essa fazenda. Ele faz uma igreja, faz uma escola e vai fazendo um monte de coisa. E aí ele conhece a Madalena,
que é uma professora, que ele não chega nem a se apaixonar por ela. Ele pensa que tá na idade de casar, chega pra ela e aí, vamos casar? E ela, como assim, vamos casar? Eu nem te amo. Ele, não, mas amar a gente ama depois, vamos casar. Aí eles casam e aí, desse momento em diante, o livro vai pra um caminho mais psicológico. Até uma mudança física vai acontecendo assim no próprio escritor, no Paulo Honório, e ele vai ficando com ciúme, vai ficando ressentido, porque a Madalena, ela traz umas ideias liberais, quase comunistas, assim. Ela gosta de distribuir a riqueza, só que ela distribui muito pouco, assim, sabe? Ela quer fazer com que todos tenham uma educação boa, todos consigam se proteger do frio. Então são umas ideias simples assim, mas o cara fica puto porque ele não é dessa geração, ele é da geração que bate nos funcionários, vai na chicotada, na brutalidade, e aí ele começa a ficar mais introspectivo. E aí o livro tem momentos que você não sabe se ele tá falando daquilo que ele tá pensando ou se realmente ele está fazendo aquilo. Mas quando você lê mais atentamente, você sabe que ele vai ficando petrificado de fora e por dentro ele tá num turbilhão emocional ali muito grande. Até que chega um momento em que a mulher dele se suicida, e aí depois de 2 anos é que ele começa a escrever esse livro. Agora, fazendo um paralelo dessa história São Bernardo com a vida de Graciliano Ramos, a gente percebe que o próprio autor é como se fosse a Madalena do livro, ou seja, ele é um autor que tem ideias liberais, tanto que 2 anos depois que ele escreveu esse livro, ele foi preso, suposta participação na Aliança Nacional Libertadora, tanto que foi na prisão que ele teve a ideia, depois de escrever o livro Memórias do Cárcere, que também é um livro muito famoso dele, e ele se filiou ao Partido Comunista em 1945, bem depois, ou seja, realmente essas ideias existiam. E aí, voltando pro livro. Então, percebe-se que Paulo Honório é essa velha política brasileira, aquela política oligárquica desses caras ignorantes que só pensam ali naquele conhecimento da terra e não estão dispostos a distribuir a riqueza com ninguém. E Madalena é essa personagem que foi sufocada por esse governo. Então, fazendo um paralelo, a gente percebe que a própria história de São Bernardo é, de certa forma, a história do momento em que Graciliano Ramos estava inserido. Então, neste caso específico de Graciliano Ramos, o momento histórico, a segunda fase do modernismo e o estilo do autor, como ele é o representante desse movimento, encaixa perfeitamente. Muito bem, agora a minha visão pessoal do livro, tá certo? Eu acho que esses capítulos iniciais são bem legais, o capítulo que ele fala que quer escrever o livro, e aí depois o capítulo que ele conta a história dele, é bem legal, até ele conhecer Madalena, bem bacana. Agora, eu particularmente acho meio chato essa questão desse lado psicológico, mas não é só no Graciliano Ramos, é em qualquer outro autor. O cara fica remoendo 1000 coisas assim na cabeça, por que ele não senta e fala com a pessoa? Sabe? Tudo bem que é o jeito do cara, e eu acho que eu fico puto porque ele escreve, o Graciliano Ramos retrata muito bem isso, um cara que realmente não consegue conversar, não consegue falar, não consegue exprimir suas emoções. Só que eu acho meio pesado demais, assim, e você dá um livro desse, cara, pra uma pessoa de 15, 16, 17, 25 anos, ler isso é muito pesado, porque o cara fala de ciúmes, de rancor, são sentimentos que realmente você tem que ser mais adulto para você compreender melhor. São poucas pessoas que vão conseguir abstrair o que ele tá falando, né? E apesar desse movimento da segunda fase do modernismo ser simples, né, a escrita simples é uma escrita muito complicada. São palavras que ele usa que são muito difíceis, né? Por exemplo, eu separei algumas aqui no Kindle, e eu sugiro ler esse tipo de livro no Kindle, porque quando você tem alguma dúvida, você clica na palavra e aí beleza, você já tem um dicionário ali, né? Então, por exemplo, arredar, cabalar, asbesto, aboletado, canafístula, montepio, gadanho, tostão, rebenque, súcia, toitiço, capoeira. Capoeira não é aquela dança, não. Então, tudo isso são palavras que eu tive dúvida e cliquei. Por exemplo, súcia. Só que é muito legal também aprender umas palavras novas, né? Súcia é uma reunião de pessoas de má fama. Agora tem uns sinônimos para súcia que são sensacionais, ó. Tem alcateia, bando, caterva, corja, horda, farândula, malta, quadrilha, récova, súcia, turba, né? Legal isso, de ladrões, né? São palavras difíceis. Agora, tem expressões também, que aí as expressões são difíceis de entender também, e você realmente vai ter que sentar e procurar na internet. Se apesar da escrita ser fácil, ainda assim é uma escrita difícil. E é claro, Graciliano Ramos escreve muito bem. Então, eu já disse isso no vídeo do Machado de Assis e volto a repetir, ler autores que escrevem na língua portuguesa
é muito bom pra gente, porque a gente aprende muito, a gente fala melhor, a gente escreve melhor, a gente consegue se expressar melhor, porque as palavras, elas têm uma especificidade. Então, se você sabe exatamente aquilo que você quer expressar e conhece a palavra, você consegue ser mais preciso na sua forma de comunicar para as pessoas. E você também, com sinônimos, você não repete a mesma palavra várias vezes na hora de falar alguma coisa, né? Bem, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, você curte, e se você acha que mais uma pessoa precisa saber dessas informações aqui, tá estudando Graciliano Ramos, você compartilha o vídeo, fica à vontade, tá certo? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização e se quiser pode me seguir no Instagram, @fredmuito. Um abraço e até a próxima. Valeu!